Boa noite, quarta-feira, mais um dia de live, 27 de julho, quase acabando as férias escolares, né? Para quem é professor como eu, a gente já está na contagem regressiva, segunda-feira retomam as atividades, terça-feira em algumas faculdades começa segunda, em outras terça, mas a gente já com uma sequência aí de atividades bem bacana, né? Voltando com tudo, agora com um pouquinho mais de como posso dizer, de cuidados, né, com a pandemia aí, que a gente está nessa coisa do pós-Covid, e hoje nós temos uma convidada, professora Rita Zahre Rosa, o nome dela inteiro, para convidá-la aqui para já entrar no, na conversa aqui com a gente, porque afinal, né, para mim, eu que sou tímido, né, fazer live sozinho sempre é muito delicado, assim, ficar sozinho na frente da câmera falando e tal. Então eu prefiro esse ritmo de conversar com alguém sempre é melhor, né? Então mandei aí o convite para Rita, vamos ver se ela consegue, é só aceitar aí o convite que eu mandei, ou se você preferir clicar na câmerazinha com sinal de mais aí na tua frente também, tanto faz, né? Porque vai dar no mesmo. A gente que é da área acadêmica, né? A gente ficou tantos meses e quase, né, 2 anos dando aula, falando na frente de um computador, na frente de um celular, aí agora, depois da pandemia, que a gente já está começando a voltar ao normal, aí fica fazendo lives, a gente ainda desacostumou um pouquinho, né? Então, é normal. Mas hoje a Rita Zahre vai entrar aqui com a gente, Dedé chegando, Rodrigo, pessoal. Dedé tava com saudades, a Dedé sempre participou muito das lives, né? Ela é sempre muito assídua, tava um pouco distante, estava sentindo a falta da Dedé. Se você quiser, Rita, estiver me ouvindo, às vezes é mais fácil, porque eu te mandei um convite, é só você dar aceitar, mas se você quiser, a outra possibilidade também é você, ó, vou te convidar novamente. Mandei um convite, aí deve aparecer uma mensagenzinha aí para você. Ah, tá, pronto. Agora entrou. Ah, tá bom. Pronto. Tudo bom, Ari? Obrigada. Que Desculpa, eu não legal, estava felicidade. conseguindo aqui fazer as coisas. Imagina. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito legal. Seja bem-vinda, né, ao meu perfil Obrigada. aqui. A Puxa, gente tem muito legal. feito A gente tem feito umas lives aí numa sequência bem bacana, né? Desde o início do mês aí praticamente, uma sequência sempre de segunda a quinta. Sexta é folga, né? Sexta-feira à noite a gente deixa meio que o pessoal de folga, então até fazendo de segunda a quinta e com umas discussões muito legais, né? Ontem mesmo você estava dando uma acompanhada até para dar uma Muito monitorada, né? legal ontem, né? Muito Mas, legal. Gostei. E aí, mas você tem, os o pessoal que você traz, assim, eu sempre recebo, acho muito bacana, assim, as pessoas que estão indo aí. Sim, Muito sim. interessante. O que eu busquei foi uma diversidade, porque, assim, se falar assim, ah, vou trazer todo mundo da psicologia, ou todo mundo de neurociência, ou todo mundo de treinamento, aí ia ficar praticamente todo dia a gente esbarrando nos mesmos assuntos com É, pessoas diferentes. Para quem assiste, fala, ah, ontem eu já assisti o fulano, então não tem por que eu assistir hoje da outra, né? E aqui não, né? Aqui cada dia a gente abordou um assunto diferente. A gente trouxe até Jorge, fala um pouco de astrologia, ai, trouxe muito um monte legal. de gente, né? E Muito foi bem legal. Eu bacana. Até cheguei o a ver até Jadir. os históricos do Jadir. Cheguei a ver, porque você tem tudo aí no teu perfil, né? Tem, Você tem, tem tem. gravado. Eu vi, Aham. muito legal, muito E eu interessante. de verdade fico muito feliz, né, pelo teu aceite, claro, sabe que a Imagina. admiração, né? Eu fiz questão de convidar pessoas que eu sou fã de Ai, verdade, né? Não é obrigada. Eu assim, ah, também vou sou convidar sua uma fã. pessoa. Muito Ah, imagina. obrigada, Ari. Muito bom, Então, muito legal. te agradeço demais aí pela tua participação. Para quem ainda não segue a Rita, por favor, né, tá aí o perfil dela também para seguir, né? Então é só acompanhar, porque o perfil dela também é bem bacana. E você, Obrigada. como professor universitário como eu, estamos na regressiva para voltar, né? Para voltar nas aulas a partir da semana que vem. Aí a gente já Pois tem é, um monte de atividades, né? E pois é. eu, Começa tudo de novo. honestamente, eu adoro dar aula, adoro Ah, fazer eu o que eu faço, também. então dar palestra, treinamentos, eu sei que você também. Então, assim, é muito legal. E olha, você trouxe uma série de fãs aqui, Eu tô porque olha, a vendo galera os meus aqui, amigos aqui, esses meus um amigos. um monte de gente falando que é fã. O Muito entrevistador, lindos. quando eu faço, eu apresento lá o Pessoas de Valor, né? E quando Ai,
quando eu entrevisto as pessoas, né, e eu falo sempre, eu entrevisto as pessoas de valor que eu sou fã, né? Na live é a mesma coisa. Aí é muito bacana, porque vira um bate-papo, mas de alguém que conhece, né? Porque às vezes um jornalista vai te entrevistar, nem sabe direito quem é. Vai entrevistar uma professora para falar sobre psicologia, lá sobre algum tipo de comportamento que está acontecendo, um pós-pandemia. Aí a pessoa vai à entrevista e aí são aquelas perguntas super carimbadas, né? Que a gente já está acostumado, bem clichê. E no caso aqui, como eu também conheço um pouquinho da área, né? Gosto muito, né, da Conhece área de bastante, desenvolvimento né? Conhece humano. bastante, Ari, pelo Não, amor de Deus. imagina. Aí vem uma coisa de um bate-papo um pouquinho mais profundo, vamos dizer assim, né? Então as pessoas É, têm uma elogiado troca, bastante por né? causa Muito disso, né? legal. Poxa, É eu muito. acho que o legal é isso, que fica uma coisa gostosa, porque não é uma entrevista especificamente, é uma troca, é um Exato, bate-papo, né? Que pra gente isso é super exato. legal, né? Para quem está sendo entrevistado e talvez também para quem está assistindo, porque eu também fui sua a plateia e eu achei muito legal o Ah, estilo que você faz, muito bacana. aham. Obrigado. Então, vamos começar um pouquinho para alimentar aqui nossa audiência. Afinal, tem um monte de gente aqui seguindo. Se por acaso você está vindo para essa live e não segue Rita, é É Rita.Zayer, Rita né? Underline Zayer. É, Underline, não é o ponto, isso, underline, né? E o meu é isso. prof.aribrito. Aí segue a gente também para poder estar atualizado. Aí agradeço as pessoas que estão vindo aqui para a audiência. Eu honestamente fico sempre pensando, né, que a qualidade, né, a audiência que a gente tem é uma audiência qualificada. E aí a gente já entra em assuntos bem, desculpe, Saúde. passou um POC, em assuntos bem mais, digamos, com personalidade, né? Para a gente tocar nos assuntos de personalidade. E aí a gente conversou sobre o tema, a gente falar sobre essa questão do desenvolvimento humano um pouquinho com as pessoas, e aí entra um pouco no mundo organizacional. Porque eu tenho uma sensação, Rita, e eu queria até trocar essa ideia contigo, né? Trabalhar um pouco a live nesse sentido, que assim, a gente tem as empresas, as organizações, desenvolvendo as competências. A gente teve uma época que chamava de hard skills, soft skills e tal, mas a gente trabalhava essa questão dos comportamentos, né, nos soft skills, e muitas vezes as organizações que introduziram nas famílias, na sociedade, por exemplo, treinamentos como Leader Training, o Insight, né? Então, assim, as multinacionais investiam muito nessa coisa quando começaram a perceber que a gestão da emocionalidade ou a inteligência emocional era importante também para que esses colaboradores pudessem melhorar a produtividade ou que tivessem um menor número de abstenções, né? Que a pessoa pudesse trabalhar com uma melhor qualidade de vida. Aí eu te pergunto, hoje, em 2022, com pandemia, tudo que a gente passou, guerras, né, que estão aí acontecendo a vida inteira, desde que a gente nasceu, sempre a Nossa. gente não tinha nascido, já tinha guerra e continua. Com esses cenários todos, as organizações ainda têm uma contribuição muito grande para essa questão da evolução humana, do desenvolvimento humano, porque muitas pessoas só se depararam com esse tema porque tiveram oportunidade de conhecer esse tema nas organizações, né? Sim. Então, logicamente, acho que quando caiu aqui, peraí, justo quando eu fui falar, caiu o celular. É, logicamente, assim, quando nós começamos, né, as organizações começaram a pensar nisso antigamente, lá atrás, a questão era muito mais técnica, né? Vamos preparar as pessoas para a técnica, para elas aprenderem a fazer, pôr a mão na massa. E com o tempo a gente começou a perceber que os problemas que aconteciam não eram muito técnicos, porque o técnico você conseguia resolver. Aí a questão comportamental era a que mais causava problemas e muitas vezes até hoje, voltando, dando um salto, né, quântico, um salto quântico para Uhum. hoje, a gente fala da saúde mental. Então a gente vê que as pessoas elas sofriam dentro das empresas e tinham vergonha de chegar e falar, olha, eu estou passando por um período de depressão, eu estou me sentindo frágil, eu estou vulnerável. As pessoas tinham medo de falar, porque daria a Uhum. impressão de que elas não tinham capacidade, não tinham resiliência, né? Aquela Sim, sim. palavrinha terrível, né? É Que como se foi fosse um defeito, né? Um como se defeito fosse daquela um pessoa. defeito. E aí hoje a gente vê que as empresas não só se preocupam com a questão do comportamento, da inteligência emocional, que você também conhece muito bem e domina muito bem, como eles também se preocupam com a questão da saúde mental, de dar esse suporte, né, de saúde mental para as pessoas e também de poder ajudar as pessoas a
transformarem, né, isso numa coisa mais natural. Porque se isso faz parte do teu dia a dia, né, se eu sou uma pessoa que posso, eu, você, todos nós podemos ter fragilidades, vulnerabilidades, depressão, a gente pode, e como você falou, passamos por um processo de pandemia, agora a gente está tendo aí a varíola dos macacos, né? A gente vai. E o que eu preciso nessa hora? Eu preciso ter uma cabeça boa, porque a vida continua. Paralelamente a tudo isso que está acontecendo, tem uma vida, né? Tem trabalho, tem família, tem estudo, e eu não posso deixar a peteca cair. Então a gente fala muito, a minha linha de trabalho na psicologia é a cognitivo-comportamental, né? E a gente fala muito que na cognitivo-comportamental a gente trabalha muito a ansiedade, depressão. E na ansiedade o foco é para o perigo, né? A pessoa foca o perigo e perigo, 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 e aí ela vai entrando cada vez mais naquele tônus, né, emocional ansioso. E por isso a gente precisa aprender a lidar com a questão emocional de uma maneira mais leve, ou seja, primeiro encarar problema, saber que nós temos problemas e que esses problemas vão acontecer na nossa vida. E segundo, trabalhar a nossa cabeça para conseguir acalmar a cabeça, pensando que existem outras coisas nas quais eu preciso focar também. Eu não posso esquecer o problema, não é fingir que o problema não está acontecendo, né? Mas é olhar para o problema como algo que está aí, que faz parte de algo que eu vou ter que enfrentar, mas eu tenho que ter força. Aonde eu encontro essa força? Onde eu busco essa força para enfrentar o problema, né? Então, por isso a importância do preparo. Uma questão até que a gente, eu sei que você gosta também da psicologia positiva, tal, né? Aí a gente abordar um pouco essa questão das necessidades. Teve uma época que a gente falava, pegar próprio Maslow, né? Pegar uma coisa bem básica, né? Que você tem a necessidade as necessidades inatas, tal, depois tem a necessidade de segurança. E por muito tempo a sociedade construiu um modelo, né? E isso eu estou falando até de séculos, que a gente tem uma segurança quando a gente tem um emprego, quando a gente está, né, se pertencendo a um grupo, e muitas vezes esse grupo extravasa a família, né? Eu, por exemplo, convivo mais tempo com os meus amigos de trabalho, com os meus colegas de trabalho, do que, de repente, com a própria família. Ou então eu convivo mais com os meus colegas de faculdade, vão ser os meus melhores amigos depois para o resto da vida. Então, assim, tinha uma conexão de pertencer a grupos, e aí o emprego, né, e as organizações transmitiam uma segurança também por conta disso, independente da estabilidade econômica que eu estou falando, questão realmente de pertencer a um grupo. E isso, se a gente for pensar nas transformações que a sociedade está trazendo, inclusive tecnológicas, o emprego ele está bastante comprometido, porque hoje a gente fala, hoje mesmo estava gravando Pessoas de Valor, a gente estava falando, vai ter trabalho, mas não vai ter emprego, porque está mudando essas coisas. Isso, de certa forma, também não gera uma ansiedade, não gera um conflito, porque assim, o que talvez me trouxesse segurança, que é estar numa organização, estar numa empresa, de repente isso está caindo por pedra, assim. A gente está vivendo hoje num outro momento também, né? A gente passou por situações, a gente estava até vendo agora esses dias os novos empreendedores, né? Que eles chamaram de empreendedorismo prateado, né? Que são aquelas pessoas que já estão mais velhas e que agora são empreendedoras. E é um novo formato, porque antigamente a gente vivia num trabalho que você achava que você ia morrer ali, né? Você entrava e para você ser bem sucedido, você tinha que ficar até o fim ali. Era o orgulho, né? O orgulho era assim, orgulho. poxa, eu recebi uma plaquinha de 40 anos de companhia. Né? Exatamente, à medida que você ia fazendo 15 anos, 30 anos, você ia, as plaquinhas, né? Você ia ganhando prêmio. E o que acontece hoje é que a gente percebe que as pessoas elas estão tendo que empreender, têm que ser mais empreendedoras mesmo. Lógico, a gente ainda passa muito tempo do nosso... Agora com home office e tudo mais, a gente consegue já ficar em casa, então eu tenho que saber, mas mesmo assim eu estou conectado ao meu trabalho, então ficou mais difícil, porque você tem que também saber separar. Olha só que loucura. As fronteiras, né? Separar as fronteiras. E a gente fala que a internet ela é muito bacana, ela ajuda muito a gente. Porém, ela também atrapalha muito, né? Porque você sabe que você precisa, às vezes, da satisfação de onde você está, por que você não respondeu aquela mensagem se você visualizou, por que você não respondeu aquele e-mail se você recebeu e visualizou. Então, as pessoas têm um certo controle, tem até um livro, não sei se você conhece, do Byung-Chul Han, que fala da sociedade da transparência,
Que ele Uhum. fala que antigamente, fazendo uma analogia ao Foucault, né? Porque Foucault falava do comando e controle, né? Daquela coisa de você Uhum. tá, de você estar o tempo inteiro sendo vigiado. E o Byung-Chul Han fala assim, não precisa mais. Porque Uhum. você mostra para o outro onde você está, o que você está comendo, o que você está fazendo. Eu não Sim. preciso mais te vigiar. Você mesmo A iniciativa é minha agora, né? a iniciativa é nossa. Então, assim, a gente às vezes fica escravo disso. E isso, de Uhum. alguma forma, nos tira ou nos divide no mundo real e no mundo virtual. Porque, por exemplo, eu estou trabalhando aqui em home office, mas aí acontece uma questão aqui na minha casa, eu tenho que saber não misturar. Peraí, agora eu estou trabalhando, né? Ou acontece Uhum. alguma questão no meu trabalho, o meu filho me vê levando uma bronca do meu chefe, e aí eu falo, peraí, meu papel aqui é de mãe, eu não posso. Então, assim, nós estamos hoje administrando mais coisas de uma maneira que a gente antes não precisava administrar. E isso Uhum. acabou meio que dando uma bagunçada na nossa cabeça. Eu acho que a nossa saúde mental também ela ficou um pouco ferida em função de todas essas coisas que aconteceram de uma maneira muito rápida, né? Não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. A pandemia, ela acelerou isso, assim, esse processo que já vinha vindo, né? Não estou dizendo o processo da questão mental, que também já vinha vindo, mas da questão tecnológica. E Uhum. muito rápido, as empresas implantaram plataformas, tem empresa que já determinou que vai manter o home office, tem setores que não vão voltar para a empresa. Agora a gente está vendo essa questão de se trabalhar só 4 vezes por semana. Quer dizer, tem Semana. muita mudança em muito pouco tempo. E para nós, isso com certeza, o ser humano não gosta muito da mudança, né? A gente resiste, né, Ali? A gente tem uma dificuldade É, de. e o trabalho é algo muito sólido, né? Porque assim, quando a gente fala do emprego, né? Assim, eu estou vinculado, é assim, o Ari da Católica, né? Ou então a Rita da Católica, o Ari da Vira Unisanta. sobrenome, A, né? a, a gente vira sobrenome de empresas, né? De corporações. E aí, de repente, a gente vê um mundo que totalmente globalizado, que a gente consegue ver a realidade de todo mundo em tempo real. A gente também acaba tendo uma hiperestimulação, porque na prática, por mais que a gente tenha as sinapses, a gente sabe que a velocidade é, né, instantânea, é muito rápida, e a gente está preparado para ser multitarefa, a gente está preparado para um monte de coisas. Ao mesmo tempo, o mundo está falando assim: vamos meditar, É. vamos lembrar o que os orientais há 3.000 anos falavam, né? Aqueles Então está sábios, voltando a, né? a falar da meditação de Osho, né? E aí, de repente, É. está começando a trazer esses Mindfulness. mindfulness. E aí? Isso não é um pouco paradoxal, não? Total, porque você olha que coisa, você está entrando num mundo totalmente acelerado que te puxa para uma aceleração, e aí vem uma outra onda que fala você precisa relaxar, você tem que diminuir. O ser humano, na verdade, ele é isso, né? Porque agora eu vou falar lá do tal, do yin e do yang, né? Que a Uhum. gente fala que nada é tão bom que não tem algo de ruim, nada é tão ruim que não tem algo de bom. Tudo tem um pouquinho do seu lado oposto. Então, assim, Uhum. se eu conseguir fazer esse equilíbrio, ou seja, caminhar no meio, né, ir pelo caminho do meio, como eles falam, na filosofia oriental, do yin e do yang e tudo mais, eu consigo ter o êxito. Só que acho que a gente está muito lá para embaixo disso, né? A gente não tem essa facilidade para caminhar no meio. Então, a gente precisa usar alguns recursos nossos. Eu acho que essa questão do que você acabou de colocar, da filosofia oriental, do relaxamento, dentro da teoria cognitiva comportamental, existem muitas técnicas, são recursos que a gente tem que aprender a ter para lidar com esse mundo acelerado que não é natural nosso, porque o ser humano não é acelerado. Uhum. Se a gente for pegar o homem pré-histórico, nós somos herdeiros daquelas pessoas, né? Somos somos os descendentes deles. Eles não tinham tecnologia e tudo que eles faziam era no ritmo que eles conseguiam fazer. E eu falei, a Uhum. gente herdou o que deles, né, Ari? A gente herdou a questão do perigo. Pô, aqui tem um perigo, então observa o perigo. Como é que você reage diante desse perigo? E nós ainda fazemos isso, porque isso é uma herança genética. Porém, Sim. a gente está fazendo isso de uma maneira muito disparada hoje. A gente não consegue mais falar, não, peraí, isso aqui é um perigo, mas eu consigo
administrar esse perigo. Não, parece que a gente já entra em desespero, alerta, perigo, 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 né? Como a gente via Ah, naquele Divertidamente lá, que acho que foi muito sim, legal aquele filme, sim. aquele desenho. Mas assim, a gente hoje não sabe. Então, por isso muitas técnicas como que você colocou, meditação, os recursos que a TCC coloca, né? A teoria cognitivo comportamental, ela tem uma técnica que se chama acalme-se. Essa técnica foi desenvolvida pelo Rangel, que é um dos caras muito especiais da TCC, que trouxe praticamente para o Brasil esses conhecimentos. E ele tinha uma cliente que ela era muito ansiosa e ele era o terapeuta dela. E aí ela falou que ela falou, olha, eu estou muito nervosa porque a psiquiatra que eu vou me consultar, ela vai viajar e tenho medo de ter uma crise de pânico e ficar aqui sozinha, sem ela, tal. E ele também ia viajar para o mesmo congresso da psiquiatra. E na hora ele falou, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Aí ele pegou e desenvolveu essa técnica que se chama acalme-se. Então, essa técnica é fácil de lembrar o nome, é bem utilizada na cognitivo comportamental e é muito útil, porque assim, quando você está nervoso em um processo de ansiedade, se você se lembrar do acalme-se, cada letrinha é uma coisa. Então, por exemplo, o A é aceite sua ansiedade. Então, aceite que você está ansioso. Eu estou ansioso. Estou no estado Uhum. diferente do normal. O C é contemple as coisas à sua volta. Tire o foco dessa ansiedade e olhe para fora E olha também, para né? fora, né? Não fica só olhando para o perigo, né? Porque Sim, quando a gente era o homem pré-histórico, lá os nossos, eles faziam assim, ali tem um perigo, foca o perigo para você não esquecer dele, porque não tem uma placa me avisando que na volta o perigo estará me esperando ali. sim, Então eu tinha que andar com aquilo sim, na minha cabeça. Hoje eu não sim. preciso mais fazer isso, mas a gente ainda faz. Aham. Depois o A do acalme-se, então é o A, o C, daí o A, o outro A, é haja com sua ansiedade. Haja com sua ansiedade para você continuar fazendo as coisas, mesmo estando ansioso. Não paralise sua vida, não fique só pensando naquilo e pronto, né? Porque isso vai te Uhum. ajudar a trabalhar, continuar vivendo apesar da dificuldade que você está enfrentando. O L é libere o ar dos seus pulmões. Então, é o que você falou da meditação, a Respira. respiração, Tá a aqui, ó. importância, né? Respira. Isso, a importância de você respirar, né? O M mantenha os passos anteriores. Ele fez algumas coisas só para poder formar a palavra Sim. acalme-se, mas É ele um passou. gatilho, né? É um E a gatilho. pessoa ter os principais conceitos com ela. O E é examine seus pensamentos, para você não ficar escravo de pensamentos, às vezes, cruéis, porque nós somos os nossos piores algozes, Tá. né? Às vezes a Sim, gente se tortura. A muito. coisa pode não ser tão feia quanto a gente está imaginando, né? Depois o S é sorria, você conseguiu, e o outro E é espere o futuro com alegria, né? Então a gente Alegria. fala que ele tentou montar um momento assim de uma palavrinha, mas que dá algumas dicas, que basicamente é aceite a sua ansiedade, né? E olhe para fora, apesar dela, não pare de fazer o que você já está fazendo, continue fazendo, né? Uhum. São pequenas dicas. Existem mil recursos que a gente utiliza que A ajudam gente, muito. a gente fala muito e acho que a gente já ouviu também muito assim, né? Ah, poxa, o medo congela, né? Então, assim, as pessoas ficam muito com a ideia de resistir ao medo. É, E muitas vezes o medo passa pela aceitação, né? De reconhecer o medo. Porque no momento que. isso. E isso eu coloco muito também como um paralelo à questão da ansiedade. Quer dizer, quanto mais você resiste à ansiedade, pior, né? Porque assim, no momento Exatamente. que você aceita, no momento que É. você reconhece, que você consegue visualizar isso, fica mais fácil de falar, olha, eu estou agora nesse momento ansioso, então eu vou respirar, vou dar um tempo, vou fazer alguma coisa que me acalma, ou Isso, seja, é né, vou isso. sorrir, né? Então dentro desse da Vou me sigla, né, que ele coloca, distrair. tal. Agora, a verdade é que nos nossos ancestrais, já que você falou do primata lá, né? Ele tinha, em determinados momentos, que correr atrás de um predador e muitas vezes o predador correr atrás dele. E aí, por causa desse contexto, né, lá do mundo selvagem, então em alguns momentos ele tinha uma produção de adrenalina, por exemplo, para focar, para atenção, para estar preparado para fugir ou para lutar, ou seja, coisas que são orgânicas, né, que seria lá para o cérebro
mais primitivo, alguns chamam de reptiliano, mas vamos pensar aqui nessa questão mais primitiva. Só que, de repente, a gente vive um momento que todo dia a gente fica pensando, será que meu chefe vai arrancar minha cabeça? Será que o meu colega de trabalho vai puxar meu tapete? E aí, de repente, essa adrenalina começa a produzir cortisol, vira crônico, e aí as pessoas começam a ficar doentes, começam a se adoecer. E aí eu te pergunto, como trabalhar essas pessoas, trabalhar uma sociedade que está doente, né? Porque está vivendo uma velocidade de produção de adrenalina e de cortisol absurda, a ponto de a gente estar viciado em dopamina, então a gente está o tempo inteiro querendo buscar processos de premiação, de Boa. reconhecimento e tudo mais. Como fazer para que essas pessoas parem, respirem e falem assim, vamos se conhecer um pouquinho, para um pouco, vamos trabalhar o autoconhecimento e, com isso, buscar uma autoconsciência. Eu sei que é a pergunta de Ótimo. US$ 1 milhão que eu costumo falar. Pois é, vou cobrar US$ 1 milhão de você. Não, mas é o seguinte, não tem uma resposta exata, mas vou chegar a uma coisa um pouco mais próxima, né? Primeiro, assim, você falou uma coisa super importante e que já está provado pelos neurocientistas. Você é um neurocientista, né? Você sabe disso, que a gente vicia na emoção. Então, se você tem ansiedade, você tem aquela descarga, né, de adrenalina, você vicia naquilo. Então, o seu neurônio fica esperando aquilo. Tanto que às vezes a Uhum. pessoa tá tudo bem e ela fica assim, peraí, o que eu esqueci de pensar? Por que eu tô tão calmo, né? Me Sim. incomodo de estar calmo. Eu não posso ficar calma, eu tenho que Não ficar pode parar. esperando, né? Eu não posso ficar calma. Então isso é uma coisa para a gente lembrar. A gente vicia na ansiedade. A gente às vezes acredita que se a gente não ficar pensando, a gente está sendo negligente. Eu preciso pensar, preciso lembrar, porque senão eu estou dizendo. Por quê? Né? Por que você precisa lembrar de uma coisa ruim que pode acontecer com você? Caso contrário, você está sendo negligente. Não, você só está prolongando a sua tensão. Eu vou dar um exemplo, né? Na universidade, às vezes eu falo assim, a gente vai fazer um seminário, e vamos supor, é janeiro, é fevereiro, eu falo, a gente vai ter um seminário em maio. Ai, pelo amor de Deus, eu não gosto de falar lá na frente, eu tenho medo, eu passo mal. Eu falo, mas gente, é fevereiro, ó, março, abril, maio, vai ficar 3 meses pensando nisso e passando mal. Aí quando chegar em maio, você tá um lixo, você não consegue fazer nada, né? Então, Isso. eu sempre lembro das pessoas, para que você fazer isso com você? Né? Não faça isso com você. Por pior que seja o problema, a gente tem maneiras para enfrentar. Então, agora eu vou para a resposta de US$ 1 milhão. Gente, Por atenção. favor, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Até parece, né? Vê se o Pix entrou aí. Vou ver se entrou, peraí. Ah, entrou. Vou responder. Então, a gente fala o seguinte: uma coisa que ajuda muito é a gente saber separar o tipo de preocupação que a gente tem. Então, eu tenho preocupações que são produtivas e eu tenho preocupações que são improdutivas. Então, o que é preocupação produtiva? É tudo aquilo que eu tenho como resolver. Por exemplo, eu tenho um seminário em maio. Meu Deus, caramba, será que eu vou desmaiar? Será que eu vou passar mal? Será que eu vou gaguejar? E se eu começar a me sentir mal, esquecer tudo e me der um branco? Isso é preocupação produtiva? Você tem controle sobre isso? Não. Então isso não serve. Agora, o Sim. que serve? Eu posso me preparar para o seminário, eu tenho que fazer uma boa pesquisa, eu posso conversar com o meu grupo e me integrar com ele. Então, o que a gente fala? Separar o que é produtivo, ou seja, o que dá para você agir sobre, e o que é improdutivo. O que é improdutivo? O que não dá para agir sobre. Isso aqui não dá para você Uhum. agir em cima disso. Então, é só desgaste e tortura com você mesmo. E aí, quando você percebe isso, você começa a entender qual é o caminho que você tem que seguir. Então, muitas vezes, a pessoa começa a tomar consciência de que, como é que ela tem aquele choque de realidade? Quando ela percebe que ela está preocupada de ficar preocupada. Eu estou preocupada, eu estou ansiosa, com medo de ficar ansiosa. A pessoa que tem pânico, por exemplo, às vezes ela tem medo de ter a ansiedade, e é esse medo Uhum. da ansiedade que deixa ela em pânico, não é a Sim. ansiedade que dá o pânico, Ansiedade em não. si. Olha que Sim. loucura. Então, assim, Sim. a gente foi indo para um nível, né, que se a gente não puser o pé no chão e voltar lá para o início, quando a gente estava falando, você até colocou isso também. Primeiro encarar, peraí, eu estou nervoso, eu estou ansioso. Ok, isso faz parte do processo de ansiedade. Então, deixa eu ver o que dessa minha ansiedade faz sentido. Porque se eu falar para a pessoa assim, pare de se preocupar, ela não vai parar. Nós, naturalmente, somos pessoas que
que pensamos, que nos preocupamos, que nos preparamos. Quando que essa preocupação faz mal? Quando ela me tira dessa realidade e me leva para uma catástrofe. Né? Você tem Uhum. até uma figura de um cachorro e de um homem, né? O homem andando com o cachorro. O cachorro pensando no jardim que ele está vendo, nas árvores que ele está andando, e o homem pensando num acidente de carro, não sei, quer dizer, ele não está vivendo aquele Sim. momento que ele está tendo, né? Isso tira a gente do nosso momento. Então, Eu, aprender eu, a separar. eu coloco muito essa questão que também a gente trabalha quando vai falar de meditação, né? E mindfulness acaba entrando também, de certa forma, por conta das técnicas de respiração, que às vezes as pessoas acham assim, eu vou aprender a meditar para relaxar, né? Para estar num estado de relaxamento. E muitas vezes a meditação não é para você relaxar, mas é para você estar atento, estar consciente daquele teu momento atual. Porque muitas vezes a ansiedade Isso. está conectada com as preocupações que estão lá do futuro e que muitas nem vão se realizar. E aí, quando você se Ah, coloca nesse estado presente, né, de poder se concentrar e estar aqui efetivamente, né, assim, agora eu estou aqui agora, ok. E aí, então, as pessoas confundem e falam assim, mas eu não consigo relaxar. é, Eu tô fazendo a respiração, mas eu não consigo relaxar. Mas a respiração não é para relaxar. A respiração é para você se encontrar, para você se reconhecer. Então tem muito essa exatamente. confusão, né? É, exatamente. E a Gisele colocou aí agora, encarar o problema e seguir em frente com medo mesmo. O medo, ele faz parte da vida, né? Se você Uhum. não olhar para a questão do medo e falar, bom, isso aqui faz parte, é um processo e a gente vai passar por mil situações na vida. Agora, qual é o problema? A gente às vezes joga, como a gente está falando, a gente catastrofiza, né? Você joga para a catástrofe e você esquece que existem mais outras possibilidades além daquelas. Aquelas possibilidades existem? Existem, mas também existem outras de que dê tudo certo, de que a coisa não seja tão feia como você está pensando. Ah, mas eu quero me preparar. Você quer se preparar ou você quer se destruir? Porque não é só isso que existe, existem outras coisas Uhum. legais. Então, se você quer se preparar, pense em tudo mesmo, até no que é bom, Sim. e não somente na catástrofe, né? Que é o que a gente chama de catastrofização, quando a gente fala de TCC, né? Sim. Agora, claro, como você trabalha com TCC e tal, e aí, para mim, eu até outro dia estava falando com uma pessoa, falou, olha, tem essas linhas tal, eu falei assim, TCC, já normalmente sou mais fã, assim, Ai, que mas lindo. para pegar a questão das linhas, né, e aí a gente está falando assim, por exemplo, poxa, uma pessoa vai procurar um psicólogo, vai procurar um profissional, né, assim, pode ser, de repente, dependendo da situação, a pessoa vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, tal, dependendo do que ela está querendo trabalhar, descobrir, curar, não importa aqui. Mas assim, existe hoje um momento também, e aí eu queria trazer um pouco essa provocação aqui para o nosso debate, já que a gente está fazendo a live é justamente esse bate-papo, que assim, a gente fala inteligência emocional, e aí veio Goleman, veio um monte de livros organizacionais, e aí veio um monte de baboseira também, vamos combinar, né? Então a gente que é da área acadêmica, a gente sabe, né? Qualquer pessoa vai lá e publica um livro, e aí virou autor de livro, virou autoridade. Infelizmente não é bem assim, né? A gente como pesquisador, mas existe de certa forma hoje um momento que se coloca também muito a questão do sentimento das emoções como ponto principal de tudo, assim como se os problemas das pessoas fossem emocionais ou fosse problema de trabalhar os seus sentimentos. Não acaba tendo de certa forma também como eu posso dizer, um over, sabe? De repente colocar tanta responsabilidade. Porque, por exemplo, se a gente for pensar, e aí como acadêmicos nós dois, né? Tem também a filosofia, também tem o pensamento. E aí tem a área superior, né? Você tem cognitivo, quer dizer, você dá significado para as coisas e tal. E aí, às vezes, todo mundo culpa a questão das emoções. Não, essa pessoa tem uma resiliência baixa tal. Não tá também vivendo um pouquinho esse excesso disso, assim? Porque aí eu coloco para dar como exemplo a vitimização. Sabe, as pessoas acabam vitimizando. Ah, mas é porque eu não tenho meu emocional, não é muito forte, não sei o quê. Aí todo mundo, tá tudo bem. Coitada, ela não tem inteligência emocional. Não vira também um pouco a gente em 2022 ainda um monte de gente culpando as emoções? Total. Bom, olha, a Luciene colocou assim: esteja no presente. Quando você colocou aquela questão, acho que é perfeito isso, né? É A gente isso tem que aí, aprender a perfeito. estar no presente. Eu acho que é Sim. muito difícil a gente fazer isso, mas a gente tem que aprender. Agora, pegando o que você falou, Ari, você tinha que fazer psicologia, Ari. Você já é um psicólogo, nem precisaria fazer, você já é.
Olha, Eu fiz neuropsicologia, então, ajuda, não? então tá bem dentro, por isso. Olha, na psicologia, na TCC, a gente fala que o que causa o problema não é a emoção, é o pensamento. Você falou dos filósofos. A TCC, ela vem da filosofia. Ela veio da Uhum. filosofia. A psicologia veio da Sim, filosofia, né? Mas sim. a Sim. TCC se baseia muito nas questões filosóficas, porque é o seguinte, não é a situação que causa o problema, é como eu penso diante daquela situação. Então, assim, eu e você passamos pela mesma situação, em alguns momentos, ai, Caterine, ó, tô vendo aqui, meus amigos aqui, Ari, que lindos, todos aqui. Os que eu já vi, alguns já foram embora, já entraram, muito bom. Então, assim, quando você fala isso, né, a questão do Um excesso, pensamento, é assim, vai, colocar de forma mais sucinta. Existe um excesso de valorização das emoções, quando muitas sim, vezes tem a ver com a questão dos significados, que tem a ver com a de questão como você cognitiva. pensa. Então, na TCC, você fala assim: o pensamento é que gera o sentimento. Então, como é que eu me. O que eu penso quando eu estou aqui? Ah, ninguém vai com a minha cara, ninguém gosta de mim. Aí eu me sinto como? Triste, né? Tanto que as Uhum, pessoas, às vezes, elas não conseguem nem descrever muito bem o sentimento, porque quando elas vão falar do sentimento, elas colocam um pensamento junto. Não é? Aí você fala, mas uhum. isso não é um sentimento, isso é como você se sente. Mistura. Então, por isso a gente fala da crença, né? Aí vem mais outras coisas aí. Mas a questão mais importante dentro do que a gente está falando, e bem próximo do que você colocou, é isso. Então, assim, eu estou passando por uma situação complicada. Vamos imaginar assim: o que eu penso diante dessa situação? Puxa, isso não tem jeito, não vai se resolver, eu sou incapaz, não adianta. Não, não. Eu vou. Isso vai gerar uma emoção péssima de talvez até de me paralisar, de me deixar extremamente ansiosa. Ou eu vou falar, puxa, isso aqui é um desafio, eu vou aprender com isso, deixa eu me colocar à prova diante disso. Esse pensamento vai gerar um outro tipo de sentimento. Então, a emoção ela é fundamental porque ela é muito forte. Quando ela vem de uma forma que você não identifica nem o que você pensou. Você só sabe o Sim. que você sentiu, né? É, Para você eu chegar. gosto muito de pensar, até eu gosto muito de falar, né? Até que assim, a gente quando fala de emoções são reações emocionais, né? Quer dizer, Isso, a gente são está falando de reações de reações. algo que você pensou, né? Exatamente. E às vezes, na própria cognitivo comportamental, para você identificar qual é o pensamento, a gente chama de pensamentos automáticos, demora, porque a pessoa ela não sabe. O pensamento passa tão rápido na cabeça dela que ela só sabe dizer como é que ela está sentindo ou Que ela como é que está ela está sentindo. reagindo. Então, a Aham. gente fala, uma das coisas também legais é você parar e pensar, o que eu pensei nesse momento? Por que eu estou me sentindo assim nesse momento? Né? Qual é o pensamento que está me dominando, que está me fazendo sentir isso? Então, isso é uma Uhum. coisa importante, mas é bem de encontro com o que você falou. Então, o pensamento, ele chega realmente primeiro, mas ele vem muito rápido, eu não consigo identificar e ele vai despertar um rojão dentro de mim, né? Que é a emoção. E aí a emoção fica grande. Você se descontrola, você Sim. chora, você fica em pânico, né? E Ah, aí quando vem para mim essa coisa do pensamento, aí me vem muito aquela coisa da sigla que a gente usa em organizacional, tal, que é o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, né? Que a gente fala muito em treinamentos dentro das empresas. Às vezes, a gente está falando de um conhecimento ou uma limitação de conhecimento ou limitação de habilidades que geram determinados sentimentos, né? Porque às vezes a própria, fala muito assim, a autoestima. Às vezes a pessoa não se enxerga como ela é, ou ela não tem determinadas competências, e aí ela se inferioriza, tem um sentimento de inferioridade em relação aos demais, e aí ela vai ter uma atitude na empresa é, totalmente distorcida, porque aí é, ela tá o tempo inteiro falando mal, né? Cria um ambiente tóxico, né? Que é natural como reação disso. E isso, muitas vezes, esses sentimentos estão vindo, tem a ver, mais uma vez, com como ela se enxerga, como ela se entende, como ela se compreende como profissional ali naquele momento, né? é isso mesmo. Olha, a Liz, que é até uma amiga, também está colocando, a pessoa começa a se sabotar com os pensamentos. E é verdade, né? Às vezes, muitas vezes, e aí, como você colocou, Ari, você se sabota e a situação reage a você. As pessoas reagem a você. Então, por exemplo, se eu Uhum. chego aqui para fazer essa live toda travada, não falo, não olho para ninguém, com certeza as pessoas vão falar, nossa, nada a ver, que estranho e tal. Tem uma Sim, reação. Aí eu falo, tá vendo? As pessoas
não gostaram da minha live, não, tá vendo? Realmente, Ou, eu não sou ou, uma ou pessoa. até, ou até as perguntas, né? Porque de repente, assim, se você não tá bem, eu te pergunto, olha, o que que você acha disso? Aí você já pode pensar assim, pô, ele tá querendo me prejudicar, fez essa pergunta É, capciosa, tal. É aquilo que a gente isso. brinca nas empresas, né? O chefe deu bom dia. Aí fala, hoje o chefe tá bem-humorado ou mal-humorado, dependendo do tom de voz que ele usa. As É palavras são isso. as mesmas, mas a gente interpreta diferente, né? É isso, e muita coisa, né? Eu acho que assim, a hora que a gente acalma aqui, eu sempre falo assim, a gente tem que aprender a ser humilde e saber que a gente não é dono da razão. Vai ter momentos que a gente vai pensar errado, vai ter momentos que eu não estou bem e que eu é que estou interpretando errado. O outro, eu sempre falo assim, se você não está bem, você está ansioso, você está tenso, aí você recebe um e-mail, você já vai ler aquele e-mail de um jeito diferente, você vai comer Distorcido. algumas palavras, você não vai ler o e-mail de verdade. Se você responder aquilo naquela hora, você não vai conseguir atingir o objetivo que você queria, vai se arrepender depois. Então espera, respira, toma um copo d'água, volta, lê de novo, você já vai ler com outros olhos, né? É aquilo Uhum. que a gente fala de eu tô muito nervoso, deixa eu parar, me acalmar, talvez não seja nem uma boa hora para conversar. Eu sempre digo isso. O cara Sim. passa na tua sala, vai. Eu trabalhava com um gestor, ele era um cara bem difícil, muito emocional, né? E aí eu Uhum. lembro que eu falava para ele, quando você não tiver num dia bom, se passar alguém, fala para a pessoa, hoje não, agora eu não consigo falar com você, dá uma desculpa, não precisa falar que você não está legal, e Sim. não fala, porque você vai acabar depois se Vai destruir a arrependendo. relação. E aí ele começou a agir dessa forma, ele, lógico, tudo depende de um esforço da gente, né? Ele era um cara bem dedicado e deu muito certo para ele. Então, assim, porque ele começou a aprender a controlar. Quando vinham essas Uhum. coisas com isso, é como você disse, parece que está todo mundo contra mim, é o mundo todo contra mim, tudo está dando errado. Então, pô, caramba, eu fico com raiva de todo mundo, quando na verdade eu acabo pegando algumas coisas, potencializando aquilo e todo o resto de legal que está acontecendo ou poderia acontecer, eu anulo, eu não vejo. Sim. Então, por isso que a gente Sim. fala, de alguma forma, entre aspas, que a gente cria a nossa realidade. Porque você vive Sim. uma realidade que E, você está e, criando. e isso me vem também uma questão, né? Até a Ronan Gitai, que participou da primeira live, participa, a gente faz o marca junto, tem outras pessoas que estão aqui nos assistindo que já fizeram marca pessoal. A gente tem um treinamento que chama Marca Pessoal Sentidos. A gente começou a trabalhar a questão da percepção, porque assim, por incrível que pareça, dependendo de como você tá, como estão teus pensamentos, os sentidos alteram. Por exemplo, o paladar muda, o olfato muda, você enxerga diferente. Então, de repente, você se olha no espelho e vê uma pessoa feia simplesmente porque você não está bem. E Poxa, aí você fala, perfeito. nossa, mas como isso, né? Porque altera a percepção por causa disso tudo que a gente está falando. É inacreditável, mas muda algo fisiológico, algo, né, muito basal, né? Que é a questão dos sentidos, né? Para a gente ver o poder que a gente tem, né, e que a gente não usa. Quer dizer, a gente usa contra a gente, né? A gente não sabe usar e isso acaba se descontrolando e vira contra a gente. Então, é Sim. como você disse, realmente, se eu percebo isso, então deixa eu me acalmar, deixa eu respirar, deixa eu tentar me organizar, né? Deixa eu aceitar, pô, não estou num dia bom, então não é o outro que está ruim, que está errado, sou eu que não estou legal. Às vezes não tem aquele momento que você fica irritado por tudo, a pessoa fala, você se irrita, você, pô, peraí, tá todo mundo me irritando, então não é o outro que tá irritante, sou eu que estou irritado, né? Saber Uhum. separar isso daí, então deixa eu me acalmar aqui, ficar mais na minha, porque você acaba arrumando um problema naquele dia, né? Sim. Agora tem uma coisa que a gente usa, até tem uma pesquisa mais ou menos recente falando sobre cérebro reativo, tal, sobre essa coisa de modelos que a gente segue, porque assim, muitas vezes a gente ouve a vida inteira, por exemplo, eu como do curso de oratória, né, até usei na minha palestra do TED esse exemplo, a vida inteira o pai fala, cala a boca, você não presta, não fala bobagem. Aí quando você chega na fase adulta, ó, vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, vou apresentar um trabalho, o teu seminário lá, né, que nem se falou, em maio. Aí eu fico, meu, mas eu não consigo falar em público, porque eu faço tudo errado, eu não presto tal. Esses modelos que ficam impregnados, né, que a gente tem uma das terminologias que chamam de cérebro reativo, né, tem essa pesquisa do Alexander Olsen, lá da Universidade de Noruega, que realizou essa coisa de que quando o cérebro reativo realmente acaba limitando um pouquinho, inclusive, o processo de sinapse, ou seja, mexe na fisiologia.
esse cérebro reativo, ele também não traz um pouquinho, ou seja, essa questão do que foi impregnado no nosso cérebro desde a infância, também para a gente mudar os significados das coisas, assim, porque eu vejo a dificuldade, às vezes, que as pessoas têm de ressignificar, por exemplo, poxa, você é uma pessoa maravilhosa, e aí, de repente, a pessoa ouve isso e fala assim, ah, você tá com sarcasmo, tipo, É, não tem nada a ver comigo e tal. A pessoa ficou ouvindo a vida inteira que ela não presta. Aí, de repente, é, chega um professor e fala que é maravilhoso. Aí essa pessoa não acredita. Como que você vê isso? isso é verdadeiro, né? E a gente fala que assim, as crenças elas vêm da infância, né? As crenças elas são formadas da infância. Então, assim, eu acredito que eu sou A, B, C, D, porque isso foi me formado quando eu era um cérebro em formação ainda, não estava totalmente E às estruturado. vezes de pessoas que te amam, né? Que é pior, né? E, Que às vezes os e, e teus tem, pais falam isso para te ajudar e estão te prejudicando. E assim, vai, vou salvar pai e mãe, porque eu também sou mãe e você também é pai. Pai e mãe são seres humanos e erram pra caramba. Às vezes você fala aquela coisa, depois você fala, ai, não, eu só fui externalizar um sentimento meu, né? E eu não queria prejudicar, mas agora já foi. Daí você tem que tentar dar um jeito de consertar. Mas assim, Sim. com certeza, é isso que você falou. Porque quando você tá lá atrás, quando você é ainda uma criança, tal, você acaba participando de situações. Eu até tem até uma pesquisa que fala de que a gente recebe não sei quantas mil palavras negativas até mais ou menos 18 anos de idade. Mas não sei Uhum. quantas mil, assim, muitas palavras, né? De você não vai ser ninguém, você é péssimo. E na nossa época, né, Ari, porque você mais ou menos regula comigo de idade, eu lembro que na época que eu estudava, na quarta, quinta série, eu morria de medo de matemática, e a minha professora de matemática me detonava, porque eu era péssima. Então, ela me mandava lá para frente e ela acabava comigo. Então, aquilo para mim era. Porque não era assim, eu sou ruim em matemática, era eu sou ruim, eu sou péssima. Ficava aquilo para mim. E aí, até Uhum. você trabalhar aquilo, resgatar aquilo, entender que não, é uma coisa que eu não gosto, aquilo eu não fazia bem. Hoje a gente não tem esse tratamento com aluno, a gente já tem um outro entendimento, graças a Deus, né? Quem Sim, não tem, sim, tem que, mudou tem que muito. tratar de correr atrás de ter. Mas Então, as coisas mudaram muito. Mas a gente sofria até nesse sentido. Então, os pais e os professores, eles tinham uma maneira diferente de tratar. Eu não acho que eles faziam aquilo com a intenção de estar prejudicando, né? Porque era assim, culturalmente as pessoas agiam dessa forma. Mas com certeza a gente trouxe uma bagagem pesada nesse sentido, né? Mais com difícil fazer esse certeza. resgate de voltar para a Sim. autoestima, quebrar essa crença, né? Agora, para voltar um pouquinho lá no tema, porque a gente está falando de desenvolvimento humano e aí trabalhar um pouco esse paralelo que a gente também trabalha muito no organizacional, dando treinamentos e tudo mais. Assim, a gente falou agora, e aí por isso que vem esse insight, porque agora a gente falou de pai e mãe, o quanto esses pais, né, tentaram fazer o melhor, por exemplo, para formar essa criança, para ela de repente se tornar um adulto melhor, né? Assim, a gente quer que nossos filhos sejam as melhores pessoas do mundo, É, mesmo a gente errando. E aí, quando a gente pensa que esses pais lá na infância estão tentando fazer o melhor, hoje a gente vive um paralelo que no o adulto muitas vezes tem os pais, entre aspas, os chefes, as é, organizações. isso Ou seja, mesmo. os pais lá na infância e na fase adulta as É, organizações tentando fazer o melhor. Como que você vê isso? Assim, porque a gente não pode, como organização, né, representando, por exemplo, um RH e tal, a gente não pode falar assim, ah, eu não posso ser o pai ou a mãe, não. né, e preencher essas lacunas. Mas ao mesmo tempo a gente precisa de uma pessoa mais sólida, né, É. mais concreta para poder realizar as atividades dentro das suas competências. A definição de liderança que eu acho que é a mais bacana é assim, é aquele que te inspira, né? Então o líder é o cara que te Concordo. inspira. Eu tenho, pô, esse cara, eu sigo ele, eu faço as coisas por ele. Às vezes a gente ouve a pessoa falar isso, eu faço por ele, não é pela empresa, eu gosto dele. Você Uhum. confia nele, e essa deveria ser a relação de pai, né? O pai tinha que ser o cara, tanto que a gente fala, tem filho que reproduz o vício do pai, porque o pai é um modelo. Então o líder, ele acaba virando meio que um modelo. Por isso que os líderes têm que ser muito bem trabalhados, porque eles carregam essa responsabilidade. Por mais que a gente fale, eu dei ontem um treinamento para alguns diretores e eu estava falando sobre isso com eles, né? Que você nunca vai ter um gerente igual ao outro na tua empresa. Você tem um gestor que é de Claro. um jeito, tem outro que é de outro. E você enquanto diretor nesse momento, para cada gestor, você vai ter que, para ser um caminho mais simples e menos sacrificado
para os dois lados, você vai ter que falar a língua que ele vai entender. Então não tem um cara que é mais carente? Não tem aquele cara que se Sim. você falar para ele, pô, fulano, vai se ferrar, porque o cara vai ficar magoado. Tem outro que a linguagem Sim. dele é essa. Então, Até, cada um até tem um dentro jeito. desse, até dentro desse paralelo, Rita, assim, a gente fala assim, né? Os pais tratam os filhos iguais, né? E aí os diretores tratam os gerentes iguais, mas não é verdade isso, né? Não é. Sabe por Não é quê? verdade. Você não tem aquele filho que você se identifica mais? Não é que você gosta mais, mas é aquele filho que você sabe que pensa como você, que você pode chegar a desabafar, que ele vai te entender. O outro, você fala, se eu contar isso, ele vai ficar muito nervoso, ele não vai entender, melhor não. E não que isso seja o ideal. Eu falo, né, numa empresa, você não pode ter uma pessoa que seja, ó, vem cá, fulano, na minha sala que eu preciso conversar. Isso é péssimo, né? Mas eu Uhum. falo assim, saber lidar com aquela pessoa. Por exemplo, você não vai contratar um marceneiro para fazer uma macarronada na tua casa, né? Uhum. Então, o marceneiro, você vai falar com ele sobre marcenaria, o cozinheiro sobre a macarronada. Se eu sei separar isso, né? Esse cara aqui, eu tenho que falar com ele dessa forma, porque essa é a linguagem que ele vai entender, fica mais fácil. Agora, quando o líder percebe que ele tem esse peso de ser o cara que te inspira, eu acho que ele toma essa responsabilidade para ele. Por exemplo, olha, se eu não cuidar de desenvolver esses caras, se eu não cuidar para trazer para cá o meu melhor, né? Se eu não estou num dia bom, não é que a pessoa, não estou num dia bom, não é isso, mas eu preciso que as pessoas. Ninguém tem nada a ver com isso, a gente fala disso. Sim. Eu não estou bem, as pessoas têm que me entender. Não, ninguém tem que te entender. Né? Você não Sim. está bem, então segura a tua onda, não é uma boa hora de você conversar, não piora as coisas. Então o líder, às vezes, sem perceber, você também trabalhou em empresa tal, né? Mas assim, às vezes a gente reproduz o nosso gestor, mesmo aquele que você não gostava, como a gente reproduz os nossos pais. Às vezes até Sim. coisas que a gente não gostava e não concordava. Por quê? Porque é o modelo que a gente tem. Porque é assim Uhum. que eu aprendi. Então, às vezes, você vai dar bronca no teu filho, você fala, caramba, tô falando igualzinho minha mãe falava, eu não queria falar isso, né? Então, Às vezes você lutou a vida inteira para não ser igual a ela e está reproduzindo, né? você condenou aquele comportamento e está fazendo igual, né? Alguém às vezes até Sim. tem que te falar, olha o que você está fazendo, é mesmo, né? Então, e o gestor é a mesma coisa. Então, por isso a importância da gente aprender a olhar para a gente e falar, peraí, eu sou um cara aqui que tem uma responsabilidade grande, não é só mandar e desmandar, as pessoas estão me vendo. Tem uma autora de livro que é a Margaret Whitley. Ela tem um livro que você conhece? É muito legal. Não, Tem não. um que ela fala, a Liderança em Tempos de Incerteza, acho que é nesse livro. Ela fala assim: imagina que você é um gestor tal, e você morre, né? E aí Deus fala para você assim: e aí, o que você fez de bom? Aí você fala: eu bati as metas, olha, eu consegui grandes resultados para a empresa. E ele vai falar para você: mas você tinha tantas pessoas embaixo de você para desenvolver, para melhorar, para inspirar. O que você fez com isso? Você só ficou puxando para que eles te dessem os resultados? Ou você conseguiu construir alguma coisa legal naquelas pessoas, desenvolver aquelas pessoas? E é verdade, assim, a grande responsabilidade é que você tem seres humanos na sua mão. E a Esse é o gente tem. legado, né? Esse é o legado. E nós É, temos, né? Acho que não existe profissão que não trabalhe com o ser humano. Então, de alguma forma, a gente tem essa responsabilidade, né? com certeza. Agora, quando a gente fala de. Nós dois trabalhamos com RHs e ao mesmo tempo com pessoas fora, né? Então, assim, a gente acaba convivendo com dois universos que parecem ser muito próximos, mas tem lá suas grandes diferenças. Aí você pega as empresas hoje em dia cada vez mais se preocupando com essa questão da saúde emocional. Hoje a gente fala, por exemplo, de inteligência. Eu sei que tanto eu como você, a gente está dando. Hoje a gente dá palestra para de inteligência espiritual nas organizações, né? Quer dizer, a gente já está num nível, né, muito diferente nas empresas. Mas quando a gente fala de cura, quando a gente fala de tratamento, quando a gente fala de pessoas que, por exemplo, têm alguma dificuldade emocional mesmo, ou eventualmente mental, quer dizer, tem questões que não se resolvem dentro do campo da organização, mas que comprometem a organização. A gente, em algum momento da live lá no início, a gente estava falando dessa questão das fronteiras, até onde a organização pode ir no sentido de cura e de evolução dessas pessoas que estão lá na organização, ou simplesmente dando hard skills e soft skills para, né, ou human skills, como a gente fala hoje, para aquele cara poder ter uma entrega melhor.
Como que você vê isso, assim? Uma conversa franca de dois amigos. Branca, de dois amigos, não tem ninguém ouvindo, só a gente, né? Ninguém está ouvindo. Tá bom. Os RHs que estão ouvindo. Tá tendo reunião da BRH agora, então eles não estão ouvindo. Não, então, eu vou te falar uma situações, né, que eu passo. Eu trabalho com algumas empresas e tem algumas empresas com as quais eu trabalho, eu até poderia citar o nome, mas eu não tenho autorização para falar, então não Não, vou não, falar. pelo amor, né? Mas que Não é o são caso aqui. muito, não, são muito verdadeiras nesse sentido. Sabe, tem aquele RH que é o RH cuidador, preocupado, que quer ver e tem aval do diretor, do presidente para fazer isso. Então, assim, existe uma preocupação genuína dessas empresas com relação à saúde mental, com a preocupação de que essas pessoas, tanto que, olha, vou te falar, tem muitas empresas hoje que elas têm projetos onde as pessoas são atendidas em três instâncias, na psicológica, na jurídica e na financeira, porque eles já sabem que Claro, são claro. os três principais pontos sensíveis, né? E muitas Sim. vezes as pessoas, quando elas têm dificuldades em uma dessas três áreas, elas acabam caindo em depressão, a saúde mental vai lá para Sim, baixo. sim. Então são empresas A própria Organização Mundial da Saúde considera uma pessoa saudável dentro das 7 saúdes e essas 3 estão dentro que estão das dentro, saúdes, né? né? Então, É, é fundamental. então eu vejo assim que existe sim essa preocupação genuína, lógico, não é em todas as empresas. Tem empresa que está engatinhando nisso. Por exemplo, Uhum. eu vou falar da minha experiência. Eu atendo algumas empresas, eu tenho empresas assim que tem um diretor que é muito interessado. Então esse diretor vai, conversa, daí ele fala, vamos chamar tais pessoas da empresa para conversar. Aí as pessoas vêm, interessante, legal. Já começa a amadurecer a ideia, sabe? Então, se tem Tá. alguém que já tem esse start, a ideia já vai sendo mais amadurecida. Durante a pandemia, eu fiz muitas lives de saúde mental para muita empresa, mas muitas mesmo. Tinham Uhum. empresas que faziam assim toda semana. Por quê? Live mesmo. Porque Uhum. as pessoas, na verdade, precisavam. E assim, muita troca também, sabe? Não é só eu falando, é ouvindo, mas sem É entrar em ouvir, né? questões particulares, mas é ouvir. Sim. E às vezes a pessoa Uhum. dividia uma coisa que para o outro era, puxa, eu também penso assim, eu também tenho essa dificuldade, a gente ia trocando. Por que isso é importante? Porque é um momento onde as pessoas começam a perceber que elas não são nenhum bicho de sete, elas não são pessoas estranhas, esquisitas, elas passam por coisas Não, que várias pessoas passam. As minhas claro. dúvidas, os meus medos, muita gente tem, né? Então eu O vejo, diretor, né, Rita? O diretor é um ser humano também, o né? diretor é um ser O humano, né? diretor já Também começa tem por aí. dificuldades, medos, inseguranças. Imagina se você acha, né, que você só tem que ser feliz e mostrar para o outro que você é super-homem. Isso é muito pesado. Tem até aquele livro também, vou falar de mais um, A Coragem de Ser Imperfeito, que esse é um Sim. livro, né? E ele fala muito dessa questão da gente saber que todos nós somos vulneráveis e a gente às vezes não quer manchar a nossa imagem, não. Se o Ari descobrir que eu tô com medo, não, mas eu posso ter medo. Então entra muito isso da gente reconhecer, né, humildemente, que faz parte do ser humano. Qualquer tipo de Sim. dificuldade. Eu até trouxe essa questão porque, claro, existem modelos de empresa, modelos de gestão, mas existem empresas que, assim, no momento que a pessoa apresenta alguma dificuldade, por exemplo, emocional, está no momento vulnerável, por N questões, antes da pandemia eu via assim, isso é problema seu, né? Se o cara tá mal, entra com atestado, afastamento pelo INSS, tal, não quero me envolver porque, assim, aqui eu preciso produzir, aqui eu preciso de resultado. E a sensação que eu tenho, de repente, agora, principalmente com a pandemia, catalisou um pouco isso, mais empresas e mais profissionais, e não só os RHs, eu acho que RH nesse sentido sempre foi muito preocupado com essa questão, mas os CEOs, os executivos acima, preocupados também com essa questão. Parece que agora o pessoal está começando a entender que isso também é importante, né? Essas 3 saúdes que você colocou, né? Não só também emocional, mental, mas também a questão financeira, óbvio, né? Então, assim, a sensação que eu tenho, um feeling meu, né, até por conta das organizações e empresas que eu trabalho também, que parece que o pessoal está mais ligado nisso, fazer essa conexão entre cuidar mais integral do seu colaborador para gerar um resultado mais assertivo, sabe?
Ari, porque assim, né, nós somos seres integrais, né? Nós somos, eu tô lendo aqui, tem muitas pessoas legais aqui, a Luciene, que é uma super profissional de Muito. RH, tá aí também, e assim, a gente fala que o ser humano, ele é um ser por inteiro. Eu não sou só uma profissional. Eu sou profissional, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou um monte de coisa. Eu sou minhas inseguranças, eu sou as minhas seguranças, eu sou tudo. Então, se eu Uhum. consigo administrar isso, né, num ambiente, eu amadureci muito, vou te falar, em empresa, né? E você conhece a Amana Key? Já ouviu falar no Oscar Motomura, não? Então, eu Sim. fui Uhum. para lá, a empresa me mandou para lá. E eu fiquei uma semana lá. E ali a minha cabeça mudou, porque eu fiquei uma semana internada lá. Mas muito, porque ele trouxe, ele trazia tudo isso, ele trazia filosofia oriental, ele falava que ele fazia meditação de manhã, aí ele falava, vamos supor, da importância da alimentação natural, de você comer restos vamos supor, a casca da banana, né? Que ali tem nutrientes, né? Aí aquilo, uma palestra maravilhosa, incrível. Aí na hora do almoço tinha comida de chefe e tinha a comida. Aí ele falava, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Então era que ele Uhum. falava, mas eu vou deixar de comer isso para comer a casca da banana. Então ele fazia a gente perceber que às vezes o discurso, teoricamente, é lindo, mas como é que você age com isso na prática, né? Então é bem o que você Exato. falou. Que história que você está escrevendo, né? É uma Sim. história só de A discurso própria ou é... sigla, né? A própria sigla ESG, né? Quer dizer, as pessoas falando de ESG, de governança, de sustentabilidade e tal, e a maioria trata isso como marketing, né? No Pois departamento de é, marketing. pois é. Então, Como... quer dizer, é viver mesmo aquilo, né? E acho que aí a Gisele que foi também, ela está colocando aí porque ela também teve lá. Né, Gi? Eu mesma, assim, eu sou uma antes e outra depois, né? Ai, Letícia linda. A gente fica assim muito. Eu fico olhando aqui, eu fico perdida com essas coisas lindas que eles Não, é. escrevem aqui. Eu vou te falar que desde a hora que começou, o que veio de coraçãozinho, quer ver? Eu vou falar para Esse as pessoas pessoal é muito mandarem um fofo. coraçãozinho para você. Aí chove Aham. coraçãozinho. Aí as pessoas escrevendo. Aí a Tereza aqui, a professora Tereza, falando duas pessoas maravilhosas, Tetê tá né? ali. Que a TT Ai, é meu Deus. fantástica, né? Ai, Ela e o gente, Márcio. muito Então, legal, assim, um muito. monte de gente escrevendo. O legal de fazer lives também é isso, porque a gente acaba retomando. Outro dia eu fiz uma live com o Alessi, que está morando em Tóquio, para falar, ele está fazendo doutorado dele em felicidade lá, né? E aí, meu, de outra parte, com outro fuso horário e tal, e a gente revendo um monte de amigos e tal. Então É é muito muito gostoso, legal gente. Live é essa bom por isso possibilidade. também. É uma troca, É. né, Ari? Acho que tinha que abrir todo mundo aqui, a gente fazer todo mundo junto, assim, a live. Todo mundo falando, todo mundo trocando. Ia ser muito legal, né? Não ia? Fala a verdade. Olha os coraçõezinhos, ó, para você, ó, tudo para Ai, você. que legal. Eu faço live com o Debs, que aí eu tô lá falando, não tem coraçãozinho nenhum, mas entra o Debs, que aí eu falo, ó, agora vai começar os coraçõezinhos. Aí todo mundo fica mandando coraçãozinho, ele fica vermelho, assim, ó, porque ele fica envergonhado. Que bacana, mas é muito Olha, legal, né? a gente está chegando no final, né? Porque a gente combinou fazer uma hora justamente, até porque o Instagram também tem um prazo, mas também para não ficar muito longo, para não cansar as pessoas. Muitas pessoas entraram depois, deixar aqui um recadinho, que se por acaso você ainda não segue o perfil da Rita, por favor faça, né? Então é Rita underline Zaher, né? Eu tinha falado ponto, mas é underline. Vai estar essa live aqui no IGTV, no meu perfil, pode assistir. E a partir de amanhã também lá no canal do YouTube, Prof. Ari Brito. Então vocês podem, inclusive, se quiser recortar um trecho, depois só pegar os trechos de alguma parte do debate e tal, é tranquilo, é editável, é aberto para quem quiser. Que às vezes a pessoa gosta de uma frase, poxa, eu queria postar, mas só um trecho da live. Por isso que eu disponibilizo também no YouTube, porque facilita para os cortes mesmo, para a realidade da internet de hoje em dia, né? Mas olha, É, agradecer demais a tua participação aqui, né? imagina, eu Imagina, que agradeço. para Foi mim, muito para mim, se a prazeroso gente não para mim. para mim, se a gente não falasse nada, só de você ter aceitado já seria uma honra, porque Ah, Ari, até quando eu te parece, né? Tá quando eu te vendo? Aqui não convidei, sou assim, eu, é você, hein? O ah, astro vai, é até você. parece. É verdade. Imagina, Muito imagina. E obrigada. espero a gente se encontrar rapidamente, né? A gente voltando no presencial, a gente se encontrar lá pelos corredores, pela sala dos Logo, logo professores, né? estaremos lá, né? Logo, E a logo. gente revê, com Muito certeza. obrigada, Espero que tenha adorei. sido válido para quem Obrigada. acompanhou.
Muito obrigado. Os elogios aqui para você incrível, né? Porque muita gente Obrigada. elogiando aqui nós dois, tal, você mandando um monte de Ah, gente mandando coração. obrigada. Ó, Aí, olha oi, só, minha amiga arrasou, ó. também. É, minha Arrasou, amiga. arrasou Os amigos, mesmo, arrasou a mesmo. gente sabe que eles são amigos, eles prestigiam sempre, não tem jeito. É... Ó, Luciene, tudo E gente deixar boa, um José. convite para você que estava assistindo essa live e alguns já estão acompanhando desde o início, sabe? Amanhã vai ser o Deraldo, a gente vai falar sobre trocar, né, como a solidariedade, trocar a realidade das pessoas. Ele que representa a CUFA Central das Favelas aqui na Baixada Santista, que é um trabalho incrível de tirar as pessoas para situação de vulnerabilidade, pessoas que moram nas favelas em condições super desumanas, né? E ele faz um trabalho incrível e ele vai estar aqui amanhã a gente falando sobre essa questão, né, de quanto a solidariedade impacta na vida das pessoas, de quem recebe e de quem doa, de quem faz alguma coisa pelas pessoas, tá bom? Então, bom descanso para vocês, Rita. Parabéns, obrigado. Obrigada, olha Sem aí, palavras, ó, sem Ed Help. palavras. Obrigada, obrigada, Até adorei, mais. gente. Muito obrigada, Valeu. Ari. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, gente. Até.